Começando mais um diário de trade aqui do índice do dólar, também de alguns ativos internacionais. Também vou falar do estudo semanal e antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. O dólar, a última vez que eu fiz a revisão de hard trade foi na terça-feira da semana passada, e aí teve feriado na sexta, ontem também na segunda, então em relação à quarta e quinta eu não comentei. Mas passando rapidinho em relação à quarta e quinta, a gente teve um movimento aqui por volta nessa região, tá? Então, passando o olho rápido, semana passada não foi um dia fácil, uma semana fácil na verdade. O mercado ficou no geral lateral. Se deu operações, seria mais operações pelo renco. Aqui em relação ao dia 15, se eu puxar aqui, nesse dia eu lembro que até assim surgiu uma dúvida na hora do pregão em relação a esse possível gatilho. Só que essa região aqui, depois que o gráfico já foi, né, é muito fácil, mas na hora, o que a gente tinha? Média de 200 passando, de uma flat, por mais que sem tendência, operar em torno dela é perigoso. E o movimento já era para ter andado e não andava. E ainda por cima teve essa rejeição aqui atrás, essa rejeição aqui, rejeição. Então um pullback que poderia trazer riscos de respeitar essa região e voltar a cair, trollar. Aqui operar em torno de 200 tem muita trollagem. Só que acabou indo. E aí o movimento foi com outro pullback agressivo, que não deu os critérios aqui a possibilidade de compras. E aí começou a indicar fraqueza nessa região, um possível ombro, cabeção-ombro que não foi para frente e acabou, na verdade, formando uma deriva. Essa deriva foi rompida, mas a gente sabe que depois na parte ali da tarde não tem muito volume e já fica travado. Então não tem volume aqui em relação ao dólar. Já no dia seguinte, dia 16, a gente teve abertura na região da 200 também, o que é muito perigoso. Long leg doji. O movimento teve uma alta bem forte aqui, inclusive. Só que aí chegou nessa região de topo indicando um rompimento, deixa eu puxar aqui, um rompimento falso em relação ao dia anterior, só que tínhamos ainda resistência aqui atrás. Então acabou ainda respeitando, deixa eu mudar de layout que fica mais fácil. E aí faz um pullback a gente sabe também que é agressivo, então não preenche critérios a pensar em compra. Acabou perdendo a força aqui da média e voltou tudo, então o que foi para cima acabou voltando. E voltou para a região da 200. Aqui acaba formando como se fosse um topo duplo de continuidade, só que trap zone. Operar em trap zone é muito perigoso, eu prefiro evitar. Aqui a gente não teve nenhum candle aqui indicando realmente uma força muito vendedora. Acabou renovando o fundo, só que uma renovação com dificuldade, faz um pullback. Ah, isso aqui é gatilho? Não foi acionado. E aí depois na parte da tarde, a gente sabe que o volume começa a ficar ruim. A gente começa a ter gap de candles muito pequenos, começa a formar aqui como se fosse uma deriva. Depois rompe a deriva e fica de lado até o final do dia. E volta para a região da 200. E aí aqui em relação à quinta-feira de 17, abertura horrível. O que teve aqui foi uma trollagem absurda. Movimento de zigue-zague, média sem tendência. Até o renco muito perigoso. Tivemos gap entre candles, muita sombra. Não vejo o que ser feito. Acabou tentando romper o fundo. Aqui a gente tem o ajuste acabou sendo rompido, só que a gente vê tudo aqui gap entre candles, fecha no preço, abre em outro, quer dizer, fecha um preço, abre aqui, fecha um preço, abre aqui e fica assim. E aí começa a fazer uma mini deriva nessa região, rompe a deriva para cima, não faz nenhum pullback interessante, não vejo nenhum setup em relação ao gráfico de candles. E aí o movimento tenta renovar fundo nessa região, só que uma renovação que simplesmente foi reta, foi muito forte essa queda aqui, não deu pullback de candles, simplesmente caiu. Talvez a oportunidade daria pelo renco, só que nesse do dia o renco também foi muito traiçoeiro. Um dia que não estava fácil, nem nessa região aqui também. O movimento acabou renovando o fundo, chegou próximo de Keltner, 1% de baixa aqui, começou a indicar muitas sombras nessa região, não conseguiu renovar fundo com facilidade. Poderia começar a pensar em talvez critérios de falhas, só que aí vem um fator importante. Média de 9 não foi bem testada aqui. Se talvez tivesse, poderia pensar em compras nessa região pelo 2 ou pelo 5, para risco retorno para 20.
Outro motivo também que eu evitaria fazer operações, parte da tarde, ainda mais numa quinta-feira que seria quase uma sexta, né? Que teve feriado na sexta mesmo. O movimento travou, criou um favelo gap aqui, preencheu parte do favelo gap, que é o normal, mas depois ficou travado de lado. E aí finalizou nessa região aqui. E aí, hoje, pós 4 pregões, quer dizer, 4 dias sem pregão, contando com o final de semana, a gente teve aqui uma abertura com gap de baixa, que é um gap de continuidade, que eu posso considerar porque rompeu o fundo da quinta. Só que o primeiro candle foi um long leg doji. E aí a situação complica, porque o primeiro candle já é um candle de indecisão. Esperava que fosse ter um movimento melhor de abertura, não teve. O movimento acabou fazendo pullback da média 9, só que esse pullback aqui, infelizmente, pelo gráfico de candles eu vejo como inoperável. 9 não cruzou VWAP. Não faço nada em relação a essa região. Renovou fundo, começou a cair de forma esticada e aí começa aqui a testar a região de Keltner. Nessa região aqui, se a gente for marcar primeiro candle do dia, que é a primeira pernada ao mesmo tempo, né? Nós temos o 100% e quase chegou no 61 nesse candle 14. E Keltner, lembrando, Keltner. E aí, candle de rejeição, vem um candle bonito, renova fundo no 13, só que aí começa a vir um 14, a gente vê que então que as mínimas estão ficando próximas, e aí vem um fechamento para cima. E que eu fiz essa região? Fiz operação em relação ao Renko, na troca... Ixi, peraí que eu fechei, peraí. Então, infelizmente, acabei fechando a tela aqui sem querer, mas eu tava falando que eu tinha feito a operação em relação ao dólar, que foi nessa troca de cor aqui, que coincidiu com essa região desse candle 14, e aí acabou estopando. Então, foi a única operação que eu fiz no dólar. O movimento acabou renovando o fundo, só que essa renovação não foi nem um pouco normal. Só candle de rejeição aqui, candle horrível, sem testar a média 9, com cara de deriva, péssimo, péssimo. Então, foi movimento forte, tendência foi, mas não foi um movimento fácil. Teria dado pelo Renko, o movimento caiu, mas como que eu vou vender aqui com LS ativo, esticado demais, sem testar a média? Preferi não fazer nada, o índice estava um pouco mais claro o movimento. E aí aqui começou a fazer um pullback que não foi pullback da 20, acabou atravessando a 20, passou por cima, não deu pullback aqui de compra também, talvez poderia dar pelo gráfico de candle. Acabou voltando, renovou fundo. Isso aqui é pullback. Talvez em dias que não esteja em região de Keltner, poderia ser, porque a gente tem aqui uma renovação de fundo com pullback pós-renovação de fundo. Só que nós estamos em Keltner. E aí é um grande problema. Não só Keltner, se a gente for ver aqui, tem uma LT passando nessa região, então poderia continuar caindo em forma de canal. O movimento deu mais um pullback, esse já muito esticado. Nem foi acionado. Mais derivas aqui nessa região, então tem uma LT passando aqui. Tem uma LT, volta o movimento e bate com a LT de cima aqui, essa região aqui. E aí volta a cair de novo, então a gente vê que é um grande canal de baixa. Renovou fundo, porém já começou a ter dificuldade. Assim, não achei fácil nem um pouco o dólar hoje, tá? Não achei mesmo. Aqui toda hora pressionando esse canal de Keltner, que não é uma coisa normal de se acontecer. E aí eu fico até preocupada para os dias seguintes, porque quando fica assim demais em Keltner, podemos ter um mercado bem travado depois, lateral. Então, por mais que hoje tenha sido direcional para baixo, não foi uma direção assim clara. Aqui foi uma queda forte sem testar a média. Aí quando fazia pullback, era um pullback agressivo. Aí voltava a cair sem testar a média. Aí quando fazia um pullback muito forte, sem risco retorno. Aí derivava e depois rompia as médias de novo, renovava fundo. 9,20 para cima e para baixo. Então, um cenário que eu não achei fácil. E aí, falando em relação ao macro, já aproveitando para comentar em relação ao dólar, semana passada, como que fechou? A gente teve um cenário aqui muito bom, semana passada, indo conforme o planejado. Então, aqui foi uma barrazinha bem pequena, só que está dentro dessa região aqui que eu tinha comentado que o dólar deve ficar um pouquinho, talvez, não sei, posso falar quanto tempo, né? Mas deve ficar nessa região por um tempo. Que é uma região de acumulação por enquanto. Nós estamos agora próximo da região do fundo, então tem que tomar cuidado. Isso no gráfico semanal. Falando de médias aqui do semanal, a 20 ela ancorou como resistência também. Outra coisa que a gente consegue ver é que isso aqui, se renovar esse fundo, pode ser um topo duplo de continuidade, o que seria lindo isso aqui, essa renovação de fundo. Eu vejo mais possibilidade para isso acontecer do que para ser para cima. Só que lembrando, todo topo duplo
topo duplo ou fundo duplo que falha, ele acaba originando uma possível lateralidade. Então, nós temos a possibilidade também, se falhar, é a lateralidade aqui confirmando. Em relação a isso, por que eu não posso falar que é uma lateralidade? Porque nós não tivemos 3 toques ou de topo ou de fundo. Então, se confirmar aqui, aí sim vai confirmar. E aqui em relação ao diário agora, a gente consegue ver então o que eu comentei, essa alta aqui, né, na semana retrasada, alta muito forte, rompendo o topo, tende a ser rompimento falso. Saiu do fundo sem fazer respiro. Dito e feito, rompimento falso. E aí voltou para a região. E se a gente for ver pelo gráfico do diário, né? Esse aqui foi um mega favela gap. E tá voltando para preencher. Então, tudo conforme esperado. Aquele pânico todo de alta acabou voltando aí. Agora a região do fundo aqui, tomar cuidado, porque sim, é uma região de suporte. Suporte importante. Aí, se a gente for para os 60 minutos, a gente vê aqui como que essa região foi importante para uma trava, como se fosse um triângulo descendente. E aí acabou rompendo no final de quinta e hoje teve essa esticada mais forte, né? Muito mais forte. Tem gap aberto, espaço aqui. Vejo mais movimento de testar mais esse fundo aqui, só que está esticado. A queda de hoje não foi uma queda boa. Tanto é que está sobrevendido, longe da média 20, por isso eu não consigo pensar em operações de venda amanhã. Não consigo. Pode cair, mas vai sem mim, porque eu não consigo pensar em operações de venda. O mercado realmente está muito, muito esticado aqui nessa queda. Aqui no gráfico oficial, então, algumas marcações que eu acho relevante deixar. Esse caixote preto aqui segue. Esse daqui que eu tinha marcado, que era um dessa região, não respeitou hoje. Hoje não deu reflexo nenhum. Então, eu vou deixar só essa região do fundo aqui mesmo, essa região aqui de cima. E aí, aqui mais próximo, eu vou só marcar essa área, porque se o preço voltar, pode ser uma possível região de trava, como troca de polaridade. Então, talvez aqui deixar essa área. E aí, olhando pelos 5 minutos, a gente vê que tem um espaço bem grande entre todas essas áreas marcadas, né? Para baixo, para cima, lá para cima. Realmente tem um espaço bem aqui amplo para poder trabalhar. Por isso que eu acho que o mercado esticou demais hoje. Movimento bem estranho. E aí, como é que eu vou pensar em vendas amanhã se já está na cara de Keltner, né? Como? Então, vejo mais assim, segurança em pensar em movimentos de compra. Só que pensar em movimentos de compra tem que tomar cuidado, porque em relação ao macro, não está em tendência para subir. Está em tendência para cair mais. Então, fico desconfortável. Em relação ao VWAP, interessante já comentar. VWAP desse mês de abril, faltam uns 7 pregões, eu acho, mais ou menos. Ela está se afastando. Então, pode ser que nos próximos dias volte a ficar mais próximo do preço. Aqui, que ela está aqui em cima. Atenção, que está quase acabando o mês já. Já passou muito rápido. E aqui, falando em relação ao dólar também, um estudo do Vlad, que eu achei bacana até comentar, né? Esse aqui é a paridade do USD com o real, tá? Então, não é exatamente o nosso ticket da B3 aqui, mas dá para olhar também como referência. E que a gente tem aqui? Possibilidade de ser um alargamento. Um alargamento, não, então aqui era o gráfico de ontem, isso, então não tinha o de hoje formou esse aqui. Então, se a gente for olhar isso, tem a possibilidade de testar o alargamento. Será que nós temos um alargamento aqui também nesse... Deixa eu ver aqui se a gente consegue localizar o alargamento. Também posso, dá para enxergar assim. Então, alargamento aqui, um pouco estranho. Deixa eu ver como que ele marcou aqui a LT, pode ser em relação assim. E se for marcar para baixo, deixa eu ajustar aqui, nós temos isso aqui. Então, sim, tá bem provável de talvez então romper esse fundo e buscar lá embaixo. Só que não dá para ser esticado, né? Porque se for esticado, vai acabar criando favela gap aqui também. Então, marcações aqui interessantes se fazer. E aí, falando agora em relação ao índice, eu preciso comentar do Ibov. O Ibov também acontecendo tudo conforme esperado. Semanal da semana passada. Barrazinha bonitinha, depois dessa barra aqui que teve essa rejeição. Olhando o macro, tudo bonitinho. Fundo aqui respeitou. Está subindo em forma de pivôzinho aos pouquinhos. Para renovar de novo tem que romper esse topo. Respeitando esse canal de alta bem bonitinho. Esse fundo aqui não foi rompido. Então tá tudo bonitinho por enquanto em relação ao semanal.
tá longe da máxima histórica. E aí, se a gente for pro diário, a gente começa a ver aqui o cenário que tá subindo com um pouco de dificuldade. A queda foi mais forte, a alta aqui foi mais forte, agora aqui o movimento tá começando a travar mais. E aí preencheu o Favelo Gap hoje. Era esse espaço que nós tínhamos aqui, em relação à semana retrasada. E aí preencheu, só que nós temos esse topo aqui que tem liquidez, esse topo tem liquidez, e se for olhar para o Price Action, o Price Action tende a renovar a máxima e voltar. Por enquanto, é o que está parecendo isso. Não vejo ainda cenário de queda para renovar fundo. Por enquanto, não. Tem uma LT aqui embaixo. A gente vê que está formando pivôzinhos de alta também, ó, nessa alta aqui. Então, movimenta bonitinho, tomar atenção em relação a esses últimos fundos. E aí, se eu for diminuindo agora o tempo gráfico indo para 60 minutos, a gente vê realmente que está subindo aos pouquinhos e pro back, tá indo aos pouquinhos. E tem liquidez aqui em cima. Aí eu vou pro contrato futuro, venho para cá e vamos ver algumas diferenças que nós tivemos rolar de contrato esse mês. A gente tem, em relação ao contrato futuro semanal, tá até parecido. Só um detalhe importante para não esquecer, porque o futuro rompeu esse fundo, o IBOV não. Qual que eu uso então? O IBOV, sempre. Então aqui a gente teve divergência em relação a fundos. O futuro não rompeu essa máxima também, então está igual o IBOV. E aí se a gente for pro diário, a gente já começa a ter umas divergências. O diário aqui do futuro está muito próximo da máxima, muito. O diário do IBOV, olha a distância, se eu for mostrar aqui, tá longe. Então tá estranho isso aqui. Se o futuro chegar a romper a máxima e voltar, para mim vai ser a coisa mais normal do mundo, porque tem divergência. Aconteceu isso aqui embaixo, vai acabar acontecendo isso aqui em cima. Deveriam os dois estar correlacionados, o que não está. Então eu fico com receio em relação a essa região aqui. E aí por isso que eu vou ter que já ajustar, colocar um caixote aqui em cima, porque nós estamos em região de perigo. Perigo. Deixar até em preto aqui. Perigo, porque aqui, por causa da divergência com o IBOV, pode acontecer falso rompimento. Em relação a reduzindo o tempo gráfico aqui, 60 minutos em relação ao futuro, o movimento está muito mais feio essa alta do que o 60 do IBOV. O 60 está mais bonito aqui do IBOV, subindo em forma de pivôzinho com pullback bom. O futuro não tá. De qualquer jeito, tem que deixar marcado esse canalzinho aqui também, porque tá subindo aos trancos e barrancos esse índice. Só que se for olhar por algumas teorias de alguns traders aí que falam da questão de liquidez, o futuro ele tá com mais cara de querer beliscar essa região aqui, ó. Tá com mais cara, tá muito próximo, eu tô achando que ele vai querer beliscar e tá com cara de ser rompimento falso, porque na hora que ele chegar aqui o IBOV não vai estar junto. Então a gente vai ter essa divergência aí em relação aos dois. Então marcações aqui importantes para fazer. E aí falando da VWAP do mês, tem diferença dos contratos, né? Mas olhando esse contrato aqui mesmo, nós temos a VWAP aqui embaixo. Em relação a pontos, 4.000 pontos, então uma distância boa. E aí se for voltar para baixo, a gente tem a possibilidade do rompimento. Ó, até o canal tá marcado aqui errado nesse layout. Deixa eu até ajustar aqui, peraí. Uma coisa que eu acho interessante também até pensar em retirar aqui é essa linha, esse caixote, na verdade, que eu tenho nessa região, por enquanto. Aqui também, então, tiraria. Eu esperava que fosse talvez respeitar. O IBOV está, né? Está respeitando essa região. Que é isso aqui. Está justamente nela. Só que o futuro, não. Então, odeio esses dias, esses meses de rolagem, porque acontecem essas divergências. Até estava olhando em relação à média de 20, ó, a média de 20 ancorando o movimento aqui. Então, a gente vê também a questão de divergência, nós temos renovação de máxima, porém o IFR não está renovando máxima, pelo contrário, até renovou topos mais baixos aqui. Então, divergência, o cenário aqui não tá legal, mas, só relembrando, tá muito mais próximo de beliscar essa máxima do que querer voltar tudo. Então, é bem provável que vá renovar a máxima e ser rompimento falso. E aí, falando do 60 minutos, não está sobrecomprado, então eu ainda posso procurar por compras às primeiras horas de amanhã, não está impedindo igual o dólar está. E aí a gente vai agora para algumas ações. A gente tem um movimento rotativo nos últimos dias, semanas, bem engraçado, porque as commodities não estão ajudando.
O banco, o setor financeiro está ajudando. Temos os fundos imobiliários subindo, small cap subindo, mas commodities como Vale e Petro, não. E aí, ativando o Ctrl J, Ctrl K aqui, e que a gente tem cenário em relação ao semanal muito louco. Esse fundo aqui, que era um fundo que eu esperava que fosse realmente ser rompido nessa região, acabou sendo, né? Aí voltou, rompimento falso. Agora tá uma bagunça. Tá uma bagunça nessa região, média 20 no semanal também estranha. Esse candle aqui de 2 semanas atrás também muito estranho. A região que está estranho. E aí a gente tinha aqui umas 2 semanas para trás um movimento mais fácil de interpretar porque estava em canal. Infelizmente o canal foi rompido com gaps aqui. E aí esse gap acabou já de ser preenchido. Então a região que está agora, se a média 20 descer e eu olhar por médias, para mim isso aqui é um cenário talvez até de voltar, tá? Só que o maior risco meu aqui, se for olhar, isso aqui pode ser um grande canal. E aí se for um grande canal, tende a buscar agora essa região de cima. Tô achando o Vale extremamente confusa. Não consigo aqui ver um cenário fácil. E aí se eu for para Petro aqui está com uma situação bem complicada também, tadinha. Relembrando, rompeu aqui um canal importante de anos aí. É uma deriva, né, que tende a ser um padrão de reversão. Então rompeu, tá para baixo. Semana anterior não rompeu a mínima de 2 semanas atrás. E por enquanto está sendo um inside. Nós tivemos um movimento muito forte de queda. Pode indicar uma trava aqui nessa região de fundo, até porque nós temos quase sobrevenda de semanal. Algo que a última vez que eu tinha falado na semana passada, nessa região chegando aqui, foi em 2020 na pandemia. Antes que isso, foi nessa região em 2018 que foi um fundo também. Então, o IFR nesses tempos gráficos maiores acabam respeitando bastante. Então, nós estamos numa região forte para travar o preço. E outra, média de 20 longe assim no semanal não é legal. Está muito barato o ativo, do mesmo jeito que aqui ficou muito caro. E aí o movimento acabou voltando. Então, do mesmo jeito que aqui também dava para ver a sobrecompra e caro, voltou. Então, nós estamos aqui, mesmo movimento aqui de forma inversa. Só que aí está muito barato e aí a gente pode esperar um movimento de alta. Tô achando mais fácil de interpretar a Petro aqui. Nos últimos dias tem feito uma deriva nessa região. A intensidade tem diminuído, ó, barras grandes e agora barras pequenas. A intensidade diminuiu bastante nos últimos dias, uma calmaria começando a voltar aí pro mercado. Mas ainda em região tentando sair da sobrevenda do diário também. E longe, né, das médias. Então, vejo uma tentativa talvez de trava nessa região para buscar talvez as médias em tempo gráfico maior. Aí o IFNC, que é o que está ajudando muito esse movimento do índice aí nesses últimos dias. Só que por que o IFNC está próximo da máxima histórica? O Ibov não. Por quê? Porque nós temos as commodities e outras grandes ações puxando o Ibov para baixo. Então, a gente só não está caindo mais porque o setor financeiro, que é muito forte em relação a puxar o Ibov, não está deixando. E aqui, setor financeiro está com cara de renovação de máxima. Preencheu parte do Favelo Gap, que eu comentei semana passada, cara de renovação de máxima e renovação daqui também de máxima histórica. Então, se for olhar assim, tá com cara. Olhando o semanal também está com essa possibilidade, só que eu não consigo ver um rompimento tão saudável assim. Vai ficar sobrecomprado a qualquer momento se romper essa máxima. Só que aí vem a parte boa, né? Tudo que eu falo assim de grandes rompimentos é importante fazer um respiro. Olha o respiro que o IFNC está fazendo no semanal. Então é um respiro bom. Tá longe da 20, mas não está em relação, por exemplo, à média de 9. A média de 9 está ancorando. Isso aqui praticamente é um pullback para renovar a máxima. Setor financeiro. Então o setor financeiro pode acabar puxando esse movimento do Ibov para cima. Só que o Ibov não sobe sozinho, né? Precisa de outras ações, como eu comentei, Vale e Petro um exemplo. E por enquanto a Vale não está ajudando. E aí, DIs semana passada, fiz alguns desenhos aqui. Fiz aqui essa última linha, ó, essa última marcação. Acabou indo. E que a gente tem agora aqui, região de fundo. Região de fundo desse caixote. Caixote não, canal. E aí essa região, se for para continuar respeitando, agora tende a buscar a parte de cima. Média 200 ainda não foi testado. E aqui nós estamos próximo, né, testando esse fundo aqui, muito importante. Então, se for pensar dessa forma de price action, assim, bem burra mesmo, suporte para subir. Por enquanto isso vem respeitando, já tem um bom tempo que eu venho comentando disso.
E aí, se a gente ver aqui DI subindo, a gente pode ver dólar para cima também. E aí acaba então correlacionando com o movimento de dólar com uma subida, com uma subidazinha. Falando dos ativos lá fora, antes de eu começar a falar do macro. Na verdade eu tava comentando. Oxe, peraí, deixa eu lembrar que eu tava falando. Eu esqueci de comentar de uma coisa em relação ao índice. Eu falei já direto do estudo semanal do índice, porém não comentei dos últimos dias aqui. Falando especificamente de hoje, né? Então deixa eu só relembrar aqui algumas coisas da semana passada. Em relação ao índice aqui, nós tivemos semana passada cenário muito complexo nessa região da 200. E aí vem dia 16, continuou dentro desse canal, aqui trolando. Rompeu o canal para cima, rompimento falso, voltou e ainda fechou dentro desse mega canal aqui. Aí na quinta-feira, praticamente foi sexta, né? Início do dia estranho. E aí teve renovação aqui do fundo do dia anterior, porém rompimento falso e começou a subir muito forte. Fez aqui uma trap zone e aí rompeu a máxima. Infelizmente, 37 não foi uma aproximação boa. Infelizmente, né? E aí renovou máxima, não deu pullback aqui, renovou máxima de novo. E aí já começou a indicar deriva até lá na frente. E aí deriva, depois o movimento, o volume acaba baixando bastante. E aí nós tivemos então a região desse topo aqui testada, importante. E aí no dia de hoje, gap, eu esperava um gap melhor, não teve. Então tivemos um gapzinho de alta, só que o primeiro candle foi quase um long leg doji, mercado bem travado. Eu não vi as médias aqui em tendência nesses primeiros momentos. Começou a cair forte, 200 está flat, não veja aqui ela forte. Começou a cair, e aí não tinha abertura do à vista por enquanto, até que chegou a abertura do à vista aqui, nessa área. Quando abriu a vista, deu uma barra forte. Essa barra forte aqui, a gente vê que em relação ao dia, é a maior barra até o momento. Essa barra, só que essa barra está longe das médias, ela não é uma barra de ignição, não é uma barra de pullback, é uma barra de possibilidade de exaustão. E aí, se eu for ver em relação à sexta-feira, puxando retração daqui para cá, o 61 tinha sido testado, rompido, fechou abaixo. Aí se eu for olhar o Ibov, o movimento do Ibov, já que a abertura aqui foi diferente, foi nesse fundo aqui, né? O Ibov abre às 10, aí se eu pegar aqui, peguei, foi projeção, que era retração. Não, peraí. Marquei, foi na área de LS. Fundo. Não, de novo projeção. Oh, meu Deus. Intoxicação de chocolate ao final de semana mesmo. Aqui, nós temos o 61 cravado certinho no Ibov. Então, 61 cravado certo no Ibov é a região aqui também do futuro. E o movimento aqui com esse fundo, ó, fundo próximo, onde teve esse último pivô aqui da quinta-feira. E aí, nessa região aqui, já dava a possibilidade de pensar em reversão agressiva. Pelo gráfico de candles, nós tivemos esse 18 aqui marcando o risco-retorno, por exemplo, colocando stop um pouco abaixo, não tem média, não tem risco-retorno para a média de 9. Então, para pensar em setup de gráfico de candles, eu não tinha risco-retorno. A única alternativa foi fazer em relação ao gráfico de Renko, que foi aqui nesse 12R nessa região. Fiz a compra, aí olha a loucura que foi. Movimento começou a subir forte. Nessa área aqui, pelo 10R, bobeei. Volta. Pelo 10R, bobeei. Teve cruzamento, gatilho para aumentar a mão. Não vi. O movimento voltou a subir. Tava chegando próximo da VWAP. Não tinha feito parcial ainda. Deu outro pullback. Aqui eu até comentei. Comentei que não tinha risco retorno para VWAP aqui na frente. Então não ia, assim, no caso, poder fazer aumento de mão aqui. Devia ter feito aqui embaixo. Aí o movimento teve uma subida forte, junto com a abertura da vista, 10,5. E quando essa barra estava fechando aqui, movimento bem forte, fiz a primeira parcial, metade da mão, já que tinha carregado em mais de 500 pontos tranquilamente. E aí o movimento começou a travar. Nessa trava aqui, fui pensar, deixa eu ver onde que eu vou colocar aqui a proteção. Eu olhei o Renko, olhei aqui em relação ao gráfico de candle e acabou coincidindo colocar aqui, ó.
Aí eu coloquei nessa região, que é o fundo do candle 20, coloquei, ainda falei, vou colocar stop no 131,390. Aí olha o bandido, o que que o bandido fez. Ele pegou minha proteção nesse candle. A mínima desse 26 foi no 131,380, ou seja, 10 pontos abaixo da minha proteção. E aí foi aonde eu estava comentando que esse índice estava com cara de buscar topo do dia. Eu não esperava que fosse além do topo. Eu só comentei, estava com cara de buscar topo, porque as médias estão todas embaralhadas e o price action está mais forte. O negócio foi. E eu não fiz depois compras aqui. Não me sentia confortável de operar nesse meio, apesar que o contexto estava interessante para continuar subindo. Não fiz compra nessa região, a troca de cor aqui de novo. E aí não fiz mais nada, só fiquei observando e foi forte, porque depois deu 10R, aqui também, aqui também, e foi subindo, dando gatilho. Aí essa alta aqui eu já fiquei com raiva, já não quis mais acompanhar, renovou máximo. Fiquei puta, e aí o movimento começou a derivar aqui nessa região. Fez pullback, isso aqui é gatilho. Poxa, tá derivando, né? Então fica complicado. Aí cravou 1% de alta, voltou, fechou por baixo. Isso aqui é gatilho de tipo pullback de cruzamento de médias. Se eu for traçar risco-retorno, quase 380 de stop? Não, então não vale, não tem risco-retorno não. O movimento chega de forma esticada na 50. 50 passou da 80 aqui. Então nós já começamos a pensar, possível setup da 50 com 80? Vamos marcar a retração do dia? Área de primeiro nível muito próximo aqui, então região também de troca de polaridade, desse topo aqui, primeiro topo do dia. Gatilho, cadê o gatilho? Aí a gente vai para 2 minutos. Sinceramente, isso não é gatilho. Agora começa a possibilidades. Pode ser 168 e pelos 5 minutos... Infelizmente, 68 já estava tarde, então tem que ser aquele do 2, se não for, não tinha outro. E aí a parcial obrigatória, pela regra, é 2/3 da mão da média 50 e o restante você pega a retração daqui e tem um 61 de retração aqui. Aí o movimento teria ido. Testou o topo de novo, não deu pullback bom, travou e começou a dar gap entre candles, o volume ficou fraco e aí já indicou as médias aqui meio travadas. Então, eu tinha esquecido de comentar do diário de trade. A operação aqui foi do Renko, hoje. E aí, aqui atrás, beleza. Aí eu falei já do estudo semanal. Agora, falando em relação a alguns ativos lá fora, mostrando para vocês aqui em relação ao ouro. Focando aqui nesses últimos dias, eu tenho marcado, tá? Tenho marcado em forma de caixote, possibilidade de gatilhos. E aí eu vou direto neles, que fica mais fácil. Aqui em relação ao ouro, eu não marquei caixotes, então nós não tivemos possibilidades boas de gatilhos, de pullback bom, porque quando estava tendo, infelizmente, alguma coisa estava inviabilizando, então não teve nem hoje. Hoje, quando eu comentei que estava começando a criar tendência para a gente esperar um pullback, o pullback foi ruim, então não deu o que fazer aqui. E aí acabou renovando o fundo, não deu boas oportunidades mais. Agora o Nasdaq chegou a dar. Aí puxando aqui para trás, ali por volta do dia 15, mais ou menos. Aqui nada. Aí nós começamos aqui a ter, renovou fundo, pullback basicão de médias, pullback aqui de médias, movimento andou, teria andado, então depois aqui travou novamente, criou tendência de novo, é o que eu faço sempre no backtest, espera criar tendência, pullback, aí aqui não é pullback, aí pullback de novo, esse aqui já não andou tanto, então 3 pullbacks naquela queda. Aí aqui em relação a hoje, né, nós tivemos renovação dessa máxima, isso aqui ainda não é tendência, mas criou porque viu o futuro, mas antes aqui na hora não renovou máxima, espera romper, depois pullback, nós temos um aqui, um pullback, depois não é pullback, e aí movimento travou, não teve o que ser feito, e por enquanto sem. Dow Jones, aqui, muito parecido, no geral, com o Nasdaq, só que um gatilho ou outro, às vezes um está dando bonito, o outro não. Dow Jones, na verdade, eu não finalizei o backtest dele, né? Não comecei, na verdade. Mas só comentar em relação ao dia de ontem, pullbackzinho. E hoje aqui, deu aqui nessa região.
Mas vou falar do S&P, por exemplo, do S&P que eu já finalizei o backtest dele, também muito parecido com o Nasdaq. Deu pullback aqui no Nasdaq junto. Aqui deu pullback no Nasdaq também, só que aqui deu no Nasdaq, não deu no S&P. E aqui deu nos dois. Aí puxo pra frente. Aqui ontem deu nos dois. Quer dizer, desculpa, hoje. Aqui deu nos dois. O do Dow Jones foi melhor, porque o do S&P mal testou as médias. Aí se a gente for buscar o Dow Jones, olha como é que foi melhor. Então tem que olhar mais de um ativo, infelizmente. E aí, do DAX da Alemanha, que é o que eu estou backtestando, né? Se eu for puxar aí dos últimos dias, não tem dado muitas oportunidades. O mercado é muito travado, tenta renovar a máxima, não consegue. E aí, hoje, a gente teve uma possibilidade de um gatilho que foi estopado aqui nessa região. Aqui, pullbackzinho de stop. Puxando aqui, Bitcoin, eu não nem comecei o backtest, mas só comentando também. Deu um belo pullback aqui, esse não foi acionado. O da Inglaterra ali chegou a dar também, lindo esse pullback. Bem simples de médias, bem tranquilo, sem problemas. Ó, renovou máxima, fez um pullback maravilhoso, tranquilo. Agora em relação ao Hong Kong eu não vi, tô achando bem assim, travadão no geral. E aqui comentando também, estava falando mais cedo em relação a Forex, talvez seja interessante pensar esse bloco aqui, candle. A gente teve o rompimento dessa região, e aí nós temos aqui possibilidades de alguns pullbacks, mas fora isso não vi mais depois, nada seguro aqui. Já o do Euro USD, nós tivemos mais oportunidades, duas, né, comparando no Forex aqui, rompeu esse fundo, só que não foi. Voltou e teria estopado. E nós tivemos esse pullback também, que teria estopado também. Então, não foi legal aqui. Tá, então fechando aqui da Black Arrow. Depois eu vou fazer até um vídeo comparando a Zero Markets com a FX Globe. Infelizmente, ainda recomendo a FX por causa de algumas condições, depois eu vou falar. Falando em algumas coisas aqui do Vlad também. Expectativa do mês de abril do índice é de alta ainda. Por enquanto, inclusive hoje, está respeitando esse movimento. Então a gente tende a ter, talvez, esses últimos dias aí de pregão de abril mais altista de índice, se for olhar por isso. Por isso aqui. Porque foi um movimento típico dos últimos 10 anos e desde 94. Já em relação a essa imagem, ele vê do Ibov, né? Por que do Ibov? Porque o futuro já está próximo do topo. Então esse aqui é o Ibov. Ele vê mais uma possibilidade de tentar ficar mais travado nessa área aqui. Nessa área antes de chegar nessa, que eu também acho, olhando pelo Ibov. Outra coisa bacana de comentar em relação ao ciclo do ano, o que a gente pode esperar. Ciclo pré-eleitoral tende a ser altista, não esquecer disso. Não é para levar em consideração que sempre vai ser igual, né, os movimentos, mas a gente pode levar em consideração a questão de alguns topos e fundos. A gente teve, por exemplo, um fundo aqui topo certinho, ó, linhas batendo, fundo aqui, topo aqui, topo aqui. Um fundo demorou um pouquinho, mas ok. Aqui era para ser fundo, a gente acabou fazendo foi topo aqui atrás. Mas a gente fez um fundo aqui para renovar máximo. Essa área aqui, ela foi descorrelacionada. Teve uma variação muito forte o Ibov nesse período, por causa do efeito Trump ali, daquelas coisas de tarifa. Então, muito forte. Mas agora tá voltando ao normal. E aí a gente tende a ter um fundo aí nesses próximos dias para subir agora. Topo por enquanto não. Isso aqui é olhando um movimento do ano que tende a ser de alta então. Aí algumas coisas em relação à macroeconomia que eu vi esses dias. Antes de falar de macroeconomia, só falando de gráfico aqui, algumas coisas bacanas para comentar. O S&P tá com cara... Vou falar mais detalhes, na verdade, com algumas imagens melhor. Falando do DXY, que é o dólar. O dólar chegou a passar de 100 pontos, né? 100 pontos que é importante, tá meio que fazendo um pullback abaixo de 100 pontos, um valor que não chegava há quase 3 anos. Então desvalorizou bastante o dólar aí nesses últimos dias. Imagina se não estivesse acontecendo isso, quanto que estaria o dólar aqui no Brasil? R$7? Será? O nosso EWZ, por enquanto, tá travado, fez um fundo mais alto aqui, não vejo alguma coisa em relação a nem o IFR, tá travado mesmo, indicando a possível lateralidade. Só que em relação ao macro, a gente não pode esquecer que tem uma mega LT passando desde 2023, aqui ó. Então, essa LT tá passando
e que tende a testar ela nesses próximos dias aí. Hang Seng, travado, testou essa LT aqui que eu tinha marcado. Minério tá ok, o petróleo tá testando próximo à região de 70 dólares o barril. O ouro nesses últimos dias explodiu, alta, muito forte. O IFR não está batendo com o movimento, então nós temos divergência aí. Tô achando a inclinação das médias muito esticada aqui. Os juros americanos vêm subindo, estava caindo e começou a subir muito forte também nos últimos dias. Isso é algo que eu vou comentar que preocupa pra gente a longo prazo, o que isso pode refletir. Mas aqui dessa parte, beleza. E aí a gente vem pra cá, alguns comentários do Twitter, né, que eu vi e repostei. As expectativas de desemprego, então, ou seja, pessoas desempregadas dispararam para 44%. Isso são expectativas. Expectativas. Não quer dizer que é o valor atual. Então disparou 44%, que é o maior nível desde 2020, que foi justamente na pandemia, onde muitas pessoas estavam realmente com a expectativa que ia ter desemprego subindo mesmo. Aqui outra questão. Infelizmente o saldo do gringo vem sendo muito vendedor e parece que nesses últimos dias o saldo do ano virou para negativo, tá? Virou para negativo, algo que está positivo. Outra questão aqui. Muito louco isso está acontecendo nos Estados Unidos. Mais uma coisinha. A área ali de algumas universidades muitas inclusive importantes, estão batendo de frente com o Trump, tá? Mas não vem ao caso aqui pra gente comentar. Outra questão que eu achei bacana da semana passada foi em relação ao gráfico do Nasdaq. Aqui a gente tem em relação a cruzamento. Cruzamento, assim, uma interpretação bem básica em relação ao meio cruzamento da 50 com a 200. Quando cruzou 50 com 200, a gente teve uma queda muito forte aqui. E aí depois cruzou para cima, a gente também teve um movimento muito forte de alta. E aí agora está cruzando para baixo. A última vez que aconteceu foi 2022. Se a gente for usar como exemplo, a gente pode ter um movimento bem forte esse cruzamento. Ainda mais que é o gráfico diário. E aí o índice lá fora pode vir a cair forte. Mais uma confluência de uma queda mais forte. Que eu venho comentando desde o ano passado. Que inclusive o gráfico do Dow Jones está muito parecido com o gráfico de 2008. Não estou dizendo as crises serem as mesmas. O gráfico de 2008 está muito, assim, similar. Na verdade, o atual está muito similar ao de 2008. Em relação ao YouTube, né, que é o principal que puxa o setor financeiro, está praticamente renovando máximas históricas. Está puxando o IFNC, que está salvando o movimento do Ibov. Semana passada, mais um dia aí de queda em relação à Bolsa dos Estados Unidos, perdendo trilhões, aí no dia seguinte ganha trilhões, aí perde de novo e ganha de novo. Outra coisa em relação ao ouro, né? Mais um mês e dia também incrível na semana passada, né? Só no dia 16 subiu 6,35 a mais que o S&P 500. Então, se for olhar no geral, já está subindo mais de 30% em relação ao S&P no acumulado de 2 meses, o maior retorno desde 87. Eu acho bacana essas notícias aqui quando compara em relação a anos. Desde tal ano, desde tal década que isso não acontece. Então, assim, alguns eventos que nós estamos passando nessa situação atual. Outra questão, o Powell ali no dia 16 chegou a comentar da dívida, né, dos Estados Unidos, que está indo para um nível insustentável. Também comentou que o Federal Reserve não irá intervir nos mercados financeiros, pois estão funcionando como deveriam. E aí nós tivemos ali em relação ao dia 16 os índices americanos despencando, né, depois da fala dele. Também ele comentou o risco de estagflação, que basicamente é quando nós temos aí a inflação subindo, expectativa de inflação subindo, e a economia está parada. É uma situação bem complicada de controlar. E também a situação sobre a guerra tarifária e a inflação acima da meta. E também tivemos aqui a questão, novamente, o YouTube, né, próximo da máxima histórica. A questão ainda de China e Estados Unidos, uma polêmica que ainda continua. Tivemos aqui algumas coisas. Isso aqui vale a pena comentar, não é apenas curiosidade. Passar rápido aqui porque já tá quase tarde já.
Aqui, em relação, isso aqui é importante comentar. Isso é o índice do dólar DXY, não é o nosso dólar, é o DXY. Tem uma LT passando que tá na nossa frente, aqui, uma mega LT. E aí, se a gente for ver, essa LT, pensando pelo raciocínio óbvio, é um suporte. Teve um toque aqui, dois, e é o terceiro. Se essa LT vier a respeitar, a gente pode ter um movimento de alta, ou seja, dólar subindo, quando esse movimento aqui acabar chegando. Aí a gente só vai ter confirmação disso daqui a algumas semanas, meses talvez, que essa LT acabou respeitando. Mas olhando com antecedência, a gente tem essas expectativas aqui. Só que se houver rompimento, tá, fazer o quê? Mas a LT é importante. Outra coisa também que nós estamos, desde semana passada, o Trump vem muito batendo assim na tecla da culpa de algumas coisas ser o Powell e etc, etc. E vem alguns noticiários falando que vai demitir ele, que não sei o quê, e aí vem aquela discussão. O Fed não é independente? Porque isso de assim, o presidente dar canetada, essa questão de presidente dar canetada em Banco Central, isso é coisa de país emergente. A gente viu na Turquia aí, nesses últimos anos, meses aí principalmente. O Brasil também, a gente sabe disso, que acontece canetada do presidente ali no Banco Central, mas, poxa, Estados Unidos ter presidente dando canetada ali no Banco Central, isso é coisa de visão de país emergente. Outra coisa também que a gente teve, que o dólar registra o pior início. Isso dólar não aqui, dólar global. Pior início de ano desde 2005. Isso aqui é uma bagunça de linhas comparando os outros anos, mas é o pior desde 2005. Mais uma data importante aí para ficar anotada. Outra coisa bacana de comentar em relação ao Dow Jones. Dow Jones chegou numa região de fundo aqui de maio do ano passado, que pode ser uma região de repique. Um repique de alta. Tem outros motivos também, tá? Já falo sobre isso porque tende a ter um repique de alta. Aqui é um deles, o S&P também, que é a questão do IFR. Está numa região de IFR importante de sobrevenda, que quando chegou foi nessa região aqui, por exemplo, subiu, aqui subiu, aqui subiu, aqui na pandemia subiu, aqui também chegou a subir, e nós estamos nessa região novamente. Então, S&P, Dow Jones, tudo tem alguma confluência. E aí, se a gente for ver aqui, a gente está tendo... Deixa eu ver o que mais. Eu achei isso aqui muito engraçado. O meme que fizeram do filme... que tem o Leonardo DiCaprio, colocou a foto do Jeremy Powell e colocou assim, eu não vou sair. Pois é, porque estão, né, rodeando a possibilidade dele ser tirado à força. Acho que, não sei, não sei. Aqui, outra coisa em relação, todos os gráficos, se a gente for ver aqui, do S&P, semicondutores, Dow Jones, Nasdaq, etc., tudo tem alguma coisa de LT passando. Então, LT, tudo sendo uma possível região de suporte. Aí vem com o IFR junto também, então algumas confluências. Aqui, em relação ao ouro, né, como sempre, nessas situações aí acaba subindo bastante, só que subiu muito. Fugiu do padrão de um canal aqui. Um canal que estava respeitando desde o ano passado. E aí fugiu desse padrão. Mais uma vez, a imagem do Dow Jones aqui com a LT e agora com o IFR junto. Tipo o IFR. Nós temos aqui possibilidade de indicar um possível respiro desses índices. Esse é o do Nasdaq, mesma coisa. Região aqui, fundo, canal, etc. Região de possível suporte. E hoje lá fora o movimento subiu, né? Subiu bem. Aqui é o gráfico do S&P. Aí vem pra cá. Nós temos aqui, deixa eu ver o que mais interessante. Tá. Teve ontem, né, um comentário do Trump falando que pode haver... Ontem o mercado funcionou normal lá nos Estados Unidos, aqui não, feriado Tiradentes. Aí lá fora, Trump tinha comentado que pode haver uma desaceleração da economia norte-americana, a menos que as taxas de juros não sejam reduzidas. Só que se a gente for lembrar as taxas de juros dos Estados Unidos, a expectativa está de alta, então, ou seja, o mercado está projetando mais taxa de juros para cima. Então, será que o Banco Central vai dar canetada mesmo com o mercado projetando taxa de juros para cima? Outra questão, isso aqui tudo do gráfico que eu já estava ressaltando do S&P, etc. Agora, só falando do Itaú, o Itaú realmente renovou máxima histórica no dia de hoje, beliscou máxima histórica, pode ser rompimento falso, mas pelo menos máxima histórica chegou.
Outra coisa bacana de comentar aqui em relação ao S&P, né, que nós estamos diante do terceiro pior começo de ano da história para o S&P. Terceiro, só perde para o ano da Segunda Guerra, ali em mais ou menos 39, e para 32, que foi da Grande Depressão. Então nós estamos no terceiro. Terceiro, depois desses grandes eventos que nós tivemos. Outra coisa também que a gente tem em relação ao dólar, mas o dólar nosso, essa pessoa aqui está enxergando, né? Achei até interessante comentar isso aqui, que eu vi gente, não sei se era de zoeira ou não, mas teve uma das últimas pessoas, assim, políticas, né, que o Papa veio, quer dizer, o Papa viu, foi o vice-presidente dos Estados Unidos, né? Aí o Papa faleceu, e aqui a mídia especializada diz que é por causa do Trump, aquele bandido cujo vice visitou o Papa Francisco poucas horas antes do pontífice falecer, talvez de susto após se deparar com o capeta à sua frente. Então o povo acha algumas coisas. Mas enfim, se a gente for ver gráfico aqui também, a pessoa está chegando a possibilidade de fechamento de gap e tudo mais. Então o índice, né, o mini índice, continua indicando que são boas as chances de o gap ser fechado ainda essa semana. Então, teve gente disso. Mini dólar, mini dólar, mini dólar. Isso aí. A questão que eu comentei bem no início da revisão de hoje, que a gente está tendo uma rotação de movimentos um pouco diferente do que a gente é acostumado. Nós estamos tendo nesses últimos 14 dias o índice de small caps e fundos imobiliários, né, FIX, subindo, enquanto que o Ibovespa e o EWZ, no geral de variação, não vem acompanhando o mesmo movimento, então uma rotação diferente. Outra coisa que aconteceu algumas horas atrás, né, que foi mais um efeito day trade aí do governo norte-americano. Nós tivemos aqui uma fonte, né, dizendo de uma pessoa importante lá dos Estados Unidos, comentando que diz ver desescalada com a China. Situação é insustentável. Também comentou que diz que os Estados Unidos buscam reequilíbrio com a China. Questão é se a China quer isso. Também diz que o objetivo não é separar as economias dos Estados Unidos. E avalia que negociações comerciais com a China serão árduas. Aí vem o efeito day trade. Quando houve essa saída desse comentário aqui, o movimento lá fora deu uma sentida de pontos. Só que depois já normalizou. Mas só comentando aqui mais algumas imagens que eu não tinha comentado antes, eu comentei foi do IFR e da LT, falando aqui de uma outra figura. Nós temos essa figura aqui que é muito estranha, apontada para baixo, só que está respeitando, é como se fosse um canal. E se estiver respeitando, tende a buscar esse topozinho aqui. Isso no Dow Jones, isso no S&P também. Aqui, teve falas também do Trump na live dele, comentando que as tarifas sobre a China cairão e que ele não jogará duro. Aí começou meio que voltar atrás, né, em relação à China. E em relação ao Jerome Powell, comentou que não tem intenção de demitir ele. Mas efeito day trade, daqui a pouco, qualquer hora a gente tem uma paulada aí no mercado que a gente não sabe o que é e depois sai o motivo. Então, infelizmente, esse cara aqui tá abalando os mercados ultimamente. Então, acho que é só isso que eu tinha que comentar. As imagens todas comentadas, Twitter também, índices também.